Vejamos então, agora sim, né? Exatamente, agora que já vimos aqui, mas sempre vamos nos reportar, não vamos esquecer aqui a referência da nossa história. Quando Jesus diz, não é, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vamos ver o contexto em que Jesus disse isso e o que mais podemos refletir sobre essa afirmação. Depois da última ceia, e aqui vemos a cena dessa refeição que Jesus faz com os apóstolos na Páscoa em Jerusalém, na última semana em que está entre nós. Ele passa a Páscoa com os seus apóstolos. Então, ele, antes de ser preso, não é? Porque depois ele vai orar, e depois da oração ele é preso, vai orar no Getsemane, não é? No jardim. Então, antes de ser preso, ele se despede dos apóstolos, dizendo-lhes: e para onde eu vou, conheceis o caminho. Tomé pergunta: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? E aí que Jesus responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se me conheceis, também conhecereis a meu Pai. Isso é tudo certeza, não é? Ele não diz, pode ser que, talvez. Não, isto é certo. Mas para conhecer Jesus, não é só conhecer as suas lições, é também o quê? Nos permitirmos exercitá-las. Eu nem digo de pronto vivê-las, não é? Mas exercitá-las a cada dia. E na medida que exercitamos algo, sempre nos tornamos melhor neste algo. Também é assim com o Evangelho. Isto está na narração de João. Nós vamos ver várias passagens que são da narração do Evangelho feita pelo apóstolo e evangelista João. Isso aqui está no capítulo 14, versículos de 4 a 7. Jesus mostra aqui muito claramente que ele é o caminho, o meio para chegarmos a Deus, que o Evangelho é o roteiro para aprendermos a conter as nossas más tendências e a desenvolvermos concomitantemente as nossas virtudes. Esse é tão lindo, não é? Somos nós, olha, o caminheiro. Aqui é o pé do caminho. E o caminho, essa escada de Jacó, como está no Antigo Testamento, que liga o homem da terra aos céus, né? Seria a estrada de Jacó, mas aqui estamos pegando essa imagem, e esse caminho de ascensão é o Evangelho, representado por Jesus. Por isso ele diz, eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai e não vai, porque ele está junto ao Pai. Então é como se ele estivesse lá em cima nos dizendo, ninguém vem até aqui, se não passar por tudo que eu levei da revelação da palavra de Deus. Então aqui temos que Jesus, o Evangelho, é o caminho, é o meio, essa lindíssima escada de luz. Deus, o reino de Deus, a pureza do Espírito, é o nosso objetivo, lá no topo dessa escada. E nós somos este peregrino que temos aí esta grande missão diante de nós mesmos, de empreendermos esta, e já estamos nela há bastante tempo, já não estamos mais assim tão perto do chão, mas estamos ainda imensamente longe da chegada, não é? Mas é isso. Alguém está com pressa aqui? Ansiedade no espírito não combina, nós somos imortais, não precisamos ficar ansiosos, não é? Então vejamos. Há uma perfeita união entre Deus e Jesus, porque ele se coloca o caminho, ele se coloca como sendo o caminho e ele diz, ninguém vem ao Pai. Isso nos dá a ideia de que ele está com o Pai, não é? Ninguém vem ao Pai, porque ele já atingiu esse estado de moralidade de espírito puro. Então, daí a sua perfeita identidade com as leis de Deus. Temos na narração do evangelista João que Jesus, a todo momento, apoia a autoridade de sua missão em Deus Pai. E no capítulo 8, João chega a afirmar que ele é o Cristo, desde antes dos tempos de Abraão. Abraão é o patriarca da nação dos hebreus, não é? É o patriarca, é o pai Abraão, como eles chamam. Então vejamos Jesus falando aos judeus. Se glorifico a mim mesmo, minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, de quem dizeis é nosso Deus, e vós não o conheceis. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai,
exultou, quer dizer, ficou feliz em ver o meu dia, né, em saber que ele viria, estaria entre nós. E aí os judeus disseram a Jesus: mas não tens ainda 50 anos e viste Abraão? Jesus lhes disse: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Isso é tão intenso, não é? Então, antes de Abraão existir como espírito, ele já era espírito puro. Isto é, muito tempo. Jesus esteve à frente da formação do planeta Terra. Isso mostra. Mas é muito tempo, mas nós somos imortais. Mas vejamos como Jesus é um irmão muito mais velho. Porque Abraão, que chegou a ser o patriarca de uma nação, ainda não era espírito quando ele já era um espírito puro. Antes que Abraão existisse, eu sou. Eles tinham que ouvir isso de Jesus, deviam ficar, não é? Profundamente, achavam que Jesus era um herege, não é? De falar essas coisas, mas era isso, o povo todo, e ele provava quem ele era, mas eles tinham interesses que não convinha a eles, nos seus interesses mundanos, não aceitar Jesus. Então, nós encontramos a força do seu verbo afirmativo quando Jesus de novo afirma: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas, como Cristo de Deus, Jesus afirma-se subordinado ao Pai Celestial, cumprindo a sua divina vontade. Após lavar os pés dos apóstolos, estamos ainda ao final da sua jornada, Jesus diz a eles, o enviado, e aqui ele está se referindo a ele apenas, vejamos o que ele diz: o enviado não é maior do que aquele que o enviou. Assim como ele, aqui, o enviado é ele é o Cristo, o enviado de Deus até nós. E ele, então, não é maior do que Deus. Para deixar isso muito claro, não é a mesma coisa, não é igual. Deus está, óbvio, é o Criador, e ele continua sendo a sua criatura enviada por ele. Mas todos aqueles que estavam ali também seriam enviados dele aos demais irmãos de humanidade, não seriam? Depois da sua partida, eles teriam a missão de continuar na divulgação do Evangelho, mas jamais poderiam esquecer que eles também eram enviados e não poderiam ser maior de quem os enviou. E nesse caso foi Jesus, que escolheu um a um dos que estavam ali. O que ele ensina aqui é que se ele serviu a todos, como mostra aqui, humildemente, todos aqueles que quisessem também servir deveriam ter esse espírito humilde. Porque Pedro disse: não, Senhor, jamais lavarás meus pés. Isto é o quê? Um sintoma de orgulho, porque ele não quer que Jesus lave os pés dele, mas ele também não vai lavar os pés de quem ele considere, não é? Imagina, não. Jesus disse assim: se eu não lavar os teus pés, não tens parte comigo. Pedro falava umas coisas e tinha que ouvir, né? Não tens parte comigo. Aí Pedro falou: não, então, Senhor, pode lavar pé, pode lavar a cabeça, fica à vontade. Não foi bem assim, mas foi o que Pedro quis dizer. Porque, sim, eu estou com o Senhor, para o que der e vier, mas tudo bem. Na hora que ele sentiu que ia ser preso, ele deu aquela negação e tal, mas depois, é assim. Olha, nós entramos naquela floresta escura e saímos dela, entramos. O importante é sair. Porque a nossa imperfeição naturalmente nos levará a ela, nós vamos errar. Mas é importante que reconheçamos e busquemos essa ajuda que jamais nos falta e nós saímos. Então aqui Jesus traz esta lição.